dono da ação penal, Dominus Litis, requereu o arquivamento de um inquérito para o juiz então se opor e determinar o prosseguimento do feito. Isso foi o que ocorreu neste inquérito. A PGR se manifestou contra o prosseguimento desse inquérito e o plenário decidiu, não, nós queremos que continue. Ou seja, você é o órgão responsável pela persecução penal. Mas eu não quero e não vou aceitar que você opine sobre a persecução penal. Nesse momento eu sou o dono da persecução penal e acabou. Isso é um absurdo, trata-se de um absurdo. Entendeu? Se o Ministério Público é o dono da ação penal e é ele quem valora a oportunidade, a conveniência, os indícios de materialidade de autoria, e ele não quer e não deseja, porque não há elementos objetivos para processar alguém, o juiz tem que baixar sua cabeça e dizer, tudo bem, se você não quer, é assim que será. Você é o dono da ação penal, eu estou aqui para julgar, e acabou. Mas se não há ação penal, e nem motivo para prosseguir na investigação, por que eu vou me intrometer nisso? Né? Isso é confundir, mais uma vez, as funções de julgar e de acusar. É confluí-las num mesmo, ou numa mesma pessoa, ou num mesmo órgão, indevidamente, ilegalmente e inconstitucionalmente. Pois bem, uma outra violação que houve nesse inquérito foi que os acusados, logo após terem notícias de que poderiam sofrer medidas invasivas, lá no início do inquérito, eles constituíram advogado e pediram acesso ao inquérito, e não conseguiram. Violação clara de prerrogativa. É evidente que o advogado não terá acesso às diligências em andamento, mas ele precisa ter acesso àquilo que já foi produzido. E quando a instauração do inquérito veio, já haviam informações necessárias à defesa que não poderiam ter sido negadas à defesa, mas que o foram, ferindo de morte, portanto, a prerrogativa do advogado e ferindo de morte o direito também de defesa, tá certo? Nessa fase. Um outro detalhe que eu queria pontuar aqui por fim é que foram realizadas, por exemplo, essas buscas e apreensões agora, né? Tivemos notícia na mídia. Essas buscas e apreensões deverão ser levadas ao plenário do STF, certamente, para discutirem sobre a sua nulidade. Uma coisa é certa, se o STF mantiver a legalidade desse inquérito, se o STF mantiver a legalidade desse inquérito, não se espante com o que ocorrer aqui no andar de baixo. Primeira instância, aqui nos tribunais de justiça dos estados, vocês verão acontecer de tudo um pouco. E tudo isso defendido ou fundamentado com base nesse histórico ou nessa mancha que o STF acaba de deixar na sua própria história, na história recente do nosso país. Por fim, também agora, eu quero te perguntar. Eles abriram um inquérito com base nas críticas ácidas que fizeram ao próprio STF. Mas qual seria a diferença entre uma crítica ácida e um crime contra a honra? Qual seria? Qual seria a diferença entre uma crítica ácida e um crime contra a honra, uma fake news? Porque é o seguinte, você pode falar. Aliás, será se esse mesmo critério que o STF está colocando agora para abrir esse inquérito, ele utilizaria para defender, por exemplo, os membros do poder legislativo, os membros do poder executivo? É dizer, eu posso chamar algum membro do STF ou dizer que o STF é corrupto na internet. Eu posso. É um direito à liberdade de expressão. Posso fazer isso. Mas o STF diz agora que eu não posso atingir, eu estou atingindo a honra dele.
Mas qual seria a diferença? Eu estou exercendo uma liberdade de pensamento legítima e constitucionalmente defendida, garantida, ou estou ofendendo deliberadamente, intencionalmente a honra de algum membro? Porque se assim ocorrer, nós também devemos concluir que as críticas direcionadas ao executivo e ao legislativo serão tolhidas também. Ora, as pessoas não poderão mais, na internet ou qualquer meio de comunicação, criticar o executivo ou o legislativo. Ou só não pode o judiciário, ou só não pode o STF. Então, o limite semântico aqui é muito tênue entre a prática de um crime contra a honra e a fake news e a liberdade de expressão, a manifestação da liberdade de pensamento. Vejam só, se você recebe uma notícia de um órgão de imprensa e você repassa, logo depois você vê que se tratava de uma fake news, você praticou um crime contra a honra por ter divulgado? É muito limítrofe isso, né? O certo é que a lei penal exige a comprovação do dolo. E o dolo aqui é específico. Ele não é um dolo genérico. É necessário que esteja presente um dolo direcionado a ofender a honra de alguém. Por exemplo, no crime de calúnia, o elemento normativo falsamente exige que eu, de antemão, saiba que aquela pessoa não cometeu aquele crime. E mesmo assim eu propale esta notícia, sabendo que ela não era cometedora. Se eu propalo esta notícia, mas amparado em algum indício, achando que ela cometeu, por exemplo, eu como órgão de imprensa, eu posso divulgar sem nenhum problema. Porque não há presença aqui do dolo direcionado à afetação da honra, mas sim um dolo, ou que a gente chama de ânimos narrandi. Estamos narrando um fato. A linha é tênue e, portanto, o STF não poderia, fora as críticas processuais que já foram feitas, não pode confundir aqui essa matéria, tá certo? Sob pena de tolher a liberdade de expressão, sob pena de tolher a liberdade de pensamento. Estas são as considerações. Agradeço aqui a presença de todos. Mateus, um abraço aqui também para o nosso amigo Leonardo Schmidt de Bem, nosso colega de profissão, professor de Direito Penal. Deus abençoe a todos e vamos continuar.